dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso MBCV Cast. Toda quinta-feira à noite nós falamos com alguém que possa dividir com a gente, né? Ou não é dividir, a palavra não é dividir, é compartilhar, né? Compartilhar o conteúdo que seja relevante, que a gente possa aproveitar alguma coisa. E essa quinta nós temos aqui nossa convidada, a Aline Becker de Oliveira. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada, pastora. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo. É isso aí, a Aline, essa jovem menina, é analista de sistemas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque normalmente, Aline, todos os analistas de sistema, ou a gente vai chamar de TI, né? Todos os TIs que eu conheço são homens. Grande maioria, né? São poucas as mulheres hoje em dia que estão dentro da área da tecnologia, né? Isso já não vem de agora, já vem de muito tempo. Mas dentro das universidades, todos os lugares, né? A meta, até os próprios professores, né? Quando eu estava no presencial, era sempre como podemos trazer mulheres para esse meio, né? Então, isso é algo que sempre vem quebrando barreiras, né? E cada vez mais vem trazendo mulheres para esse meio de uma certa maneira. E por que tu acha que isso acontece? Qual é o fenômeno que as mulheres não têm muita simpatia pelas áreas tecnológicas? Muito talvez seja a questão, os homens particularmente, né, começaram ali com a questão da tecnologia, pelo início de tudo, né, sempre só os homens poderiam trabalhar a questão e as mulheres acabam ficando mais na parte administrativa, né, que hoje em dia tem como fazer dentro da parte de TI, a parte também administrativa, que são a parte onde eu trabalho, ela é voltada para vários ramos, né? Então, não só homens podem desempenhar esse trabalho, como mulheres, né? Que vem dentro da parte de administração e vem desenvolvendo na parte de TI, né? Que é o que hoje eu faço, que não necessariamente, né, tanto na parte consultor, né, se for parar para olhar, tem muitas mulheres nessa parte, porque é a parte de desenvolvimento, de o olhar mais atento, né, de estar nessa, até na parte de manutenção, né, de alguns serviços, também as mulheres dominam ali algumas partes também. Será que é por causa da nossa questão... A ciência explica isso, né? Que a mulher ela é muito mais sensitiva e o homem é muito mais lógico. Pode ver assim, ó, eu sou o típico, né? Eu pego, se eu estacionar num posto para comer alguma coisa durante uma viagem, quando eu saio, eu já não sei de que lado eu vim, para que lado eu vou. Porque a gente tem problema nessa questão de inteligência espacial, né? E o homem, ele é muito mais lógico, ele é muito mais, nessa área também de inteligência espacial, muito mais assertivo. Tu acha que tem a ver com isso? Olha, pode ser, né? A mulher, geralmente, ela é mais do olhar atento amplo, né? De olhar todos os detalhes, né? Às vezes eu sempre brinco com meu esposo, né? Ele, onde tá tal coisa, né? A mulher já sabe de uma maneira mais ampla como resolver alguma situação, né? O homem, ele já mais focou naquilo, vamos resolver aquilo, né? Até quando às vezes eu tô olhando ou resolvendo algum problema, né? Alguma situação dentro do trabalho, eu sempre olho, talvez não seja só aqui. Vamos olhar mais amplo, né? Sai um pouquinho da caixa, que é isso que a mulher também desempenha muito bem dentro dessa área, né? É o sair um pouquinho da caixa, como a gente pode resolver isso de uma maneira mais ampla, sem focar ali naquele trilho, né? Que é geralmente o que os homens acabam desempenhando e fazendo muito bem, né? Mas é aquilo ali, entrou naquela linha e foi, né? A mulher, ela já é mais ampla, consegue ter esse cuidado, esse olhar mais atento também. Além de ser analista de sistema, né? Ela também é esposa de pastor e trabalha aqui com ele, né, juntamente com o pastor Gabriel, no Ministério Jovem do Ministério Batista Cristo é a Vida aqui da sede também, né? Mas falando agora um pouquinho sobre tecnologia, a gente está vivendo um tempo, né, Aline, de explosão tecnológica. Todo dia tem uma coisa nova. Todo dia aparece uma coisa que a gente nunca imaginou que isso aconteceria. Quem é mais velho, tem mais de 50, que nem eu,
a gente tinha antigamente um desenho animado que era dos Jetsons. E eles só traziam as coisas futuristas, que a gente olhava aquilo e dizia assim, meu Deus, isso nunca vai acontecer na vida. E hoje a gente já tem algumas coisas que na época, né, então há 50 anos atrás o cara já pensava sobre isso, né? Então a gente está vivendo hoje esse tempo de tecnologia, de explosão de tecnologia. E uma das coisas que eu vejo, e aí não falando só de homem ou de mulher, né, que existe uma falta de profissionais da tecnologia. Isso é real ou é uma impressão que eu tenho? Real. É? Real. Tanto que dentro da parte onde eu trabalho, né, eu sou consultora SAP, né, resumindo um pouquinho mais do que eu faço hoje em dia, né, não é só mexer no computador, arrumar, né, todo mundo chama o TI, né, vai arrumar minha impressora, né, não é só isso, né, não é todos que desenvolvem todas essas funções ou programar. Então existe uma ramificação dentro da área de tecnologia, onde a pessoa pode atuar em muitas áreas diferentes. Depois que tu der essa resposta, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como que se forma esse profissional, para que a nossa audiência, que talvez a gente tenha muitos jovens que não têm esse desejo, né? E eu gostaria que tivesse mesmo, né? Para a gente incentivar as pessoas a estudar tecnologia. Como é que funciona essa formação? Mas só completa essa tua linha ali. Então, dentro da área de SAP, né? Que é uma das áreas que estão crescendo muito dentro da área da tecnologia. Então, o que é a ECP? SAP. É um sistema de gestão para pequenas, médias e grandes empresas, né? Então, ele é um dos que estarão faltando milhares de vagas para os próximos anos. Então quer dizer que essa profissão é uma profissão futurística. Isso, ela é uma carreira que está cada vez mais crescendo, né? Essa denominação, pelo SAP, ele ter uma característica muito peculiar e muito fechada por si só, né? Ele tem uma programação própria, um desenvolvimento próprio, né? Então, ele precisa de profissionais mais dedicados para essa área, né? Por mais que você pode ser um programador, mas um programador que aprendeu na faculdade não vai ser o mesmo programador que ele vai programar esse sistema SAP. Ele vai ter algumas funções a mais. Então, essa é uma carreira que vem sendo faltado muito nos próximos anos. E hoje, né? Quando a gente vai procurar um profissional, é muito difícil de a gente achar algum especialista, alguém que tenha alguma noção ou que queira aprender. Tu trabalha numa empresa totalmente tecnológica. Quantos profissionais tu tem dessa área lá? Dentro da minha empresa, hoje a gente é uma empresa mais pequena, né? Então, ela deve ter umas 20 pessoas trabalhando. Só nisso? Isso, tanto na parte part-time como full-time, né? Prestando serviços, no caso, né? A gente presta serviços para outros clientes. Então, eu vou atender, não posso falar assim o nome de todas, né? Mas já atendi Gerdau no passado, né? Em outras empresas, Boticário, Arezzo, né? Então, a gente presta serviços específicos para essas empresas, para dentro da área de SAP a gente poder trazer melhores desenvolvimentos, como eles trabalhar de forma mais rápida, né? Tanto na emissão de nota fiscal, ou algum sistema de manutenção, controle de estoque. Então, por isso são várias áreas, não é só o programar. Você pode, de diversas maneiras, conseguir evoluir dentro da área de tecnologia também. Daí, como é que esse profissional ele pode se formar? Quanto tempo ele tem que estudar? Qual é a carreira que ele precisa escolher? Quais são as pós que ele poderia fazer? Existem daí várias áreas e ramificações, né? Dentro da área da tecnologia existe uma ramificação muito grande. Você pode começar... Eu comecei com um técnico, né? Eu, desde meus 11, 12 anos, né? Quando eu vi um computador pela primeira vez, eu disse, é com isso que eu quero trabalhar. Eu não sabia o que era, mas eu vi a primeira vez e disse, é isso que eu quero fazer, não sei como. Mas eu quero, né? E com o passar do tempo, eu fiz um técnico, né? Eu pensei, vou fazer um técnico para descobrir o que eu quero fazer. Lá eu descobri várias áreas, banco de dados, programação, você tem um pouquinho de tudo. Sim. Aí, a partir dali, entendi o que eu quero fazer. Agora eu vou começar
Comecei a trabalhar também dentro da área de manutenção, literalmente, né? Às vezes eu estava debaixo de uma mesa lá, arrumando os cabos de rede para passar para os funcionários, porque foi ali que eu comecei, né? Bem de baixo, tinha uns 20 anos mais ou menos na época. Então, comecei ali com o que eu tinha de conhecimento fluindo. Mas também tem as áreas de graduação, análise de desenvolvimento do sistema, tem na parte de banco de dados, tem diversas, né? Não tenho como citar uma, porque a ramificação é muito grande dentro. E tem a parte de SAP, que ela é como se fosse uma certificação interna, né? Uma graduação, ela é um valor bem agregado, assim, mas por um período mais curto. Uns 30 dias você faz essa graduação, né? Ela tem tanto na parte presencial como online. E aí você tira essa certificação de que você fez essa academia, né? Que a gente chama. E daí depois você pode fazer uma prova de certificação dessa sua academia, né? Que daí ela é bem rigorosa. Tem pessoas que estudam anos para fazer essa prova, né? Até porque não é, eu fiz academia agora e vou fazer a minha certificação lá, ganhar, vamos dizer, meu diploma, né? Ela tem todo um estudo, um preparo. Tem profissionais que às vezes já são sênior na área, mas ainda não tiraram essa certificação. E não é um problema, né? Mas é só mais aquele, vamos dizer, eu tirei essa certificação, ela tem muito valor também no mercado de trabalho, né? Mas não é um problema. Né? Você pode conciliar os dois. Hoje a minha meta é conseguir fazer essa certificação, né? A empresa hoje também, ela me disponibiliza, ela auxilia também, né? Muito nessa parte de SAP, de transição de carreira, né? Ela pensa muito no profissional. E desde que eu sempre entrei, eu sempre tive pessoas que estiveram junto comigo e me ajudaram nessa caminhada, né? Sim. Desde os meus chefes, meus gestores, sempre me ajudaram muito, né? O que você quer fazer? Né? Como você... quem sabe faz assim. Diversas maneiras, sempre tiveram pessoas próximas que me ajudaram nessa caminhada também. Porque eu tô falando de mim, né? Que eu vejo normalmente nesses profissionais da área de tecnologia, eles gostam de ficar num lugar sozinho, quietinho, e com ninguém conversando com eles. Isso é uma característica importante? Ou se a pessoa é sanguínea e ela é uma pessoa muito, muito comunicativa, ela vai conseguir viver esse universo? Consegue, né? Não é objetivo, assim, né? Até porque tem a parte de suporte, você tem que ser uma pessoa que gosta de falar, né? Você tem uma parte de... A parte de suporte você vai receber, às vezes, ligações do seu cliente, ou você vai ter que entrar em contato com ele e resolver aquele problema de forma remota, presencial. Então, você tem que ter um pouquinho de amizade por pessoas, né? Tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente, né? Senão, aí tem outras áreas que daí você já fica um pouquinho mais reclusa, né? Então, tem para todos os lados. Não é uma obrigação, assim, você tem que ser mais fechado, né? Tem várias... Tem pra todo mundo, na verdade. Mas porque normalmente eu vejo assim, né? Eu me considero praticamente uma analfabeta digital. Diante de tudo que tem aí, né? Eu me considero assim, olha, eu gostaria de ter muito mais recurso, de saber muito mais coisa, mas claro, eu tô numa outra área, né? E hoje o nível de analfabetismo digital, falando a nível Brasil, né? Não sei se tu tem condição de dizer isso, né, fazer diferente. As escolas ensinam hoje curricularmente alguma coisa nessa área digital, ou cada um vai ter que, por si só, dentro da sua... Falando dos analfabetos digitais, né? Ter uma capacidade, através da capacidade que tem interpretativa, buscar conhecimento nessa área. Pro básico, tá falando pro básico, né? Como já faz alguns anos já que eu saí da parte da escola, então não consigo dizer de uma parte tão ampla dentro da rede municipal e estadual, que foi onde eu me formei. Na época não tinha. Isso, dentro dessa época não tinha, no máximo era um laboratório que era extremamente restrito e era mais por um desejo, né? Eu tinha outros colegas meus na minha área de ensino médio também, que também se formaram e seguiram essa área de tecnologia, de graduação, programação, né? Mas, né, vai variar muito. Uma escola particular, às vezes, vai ter mais acesso
a tecnologias, a computadores, mas a questão tecnológica, de programação, de desenvolver esse olhar mais atento para os alunos, eu acredito que ainda não tenha. Não a nível de profissional. Só o básico mesmo, que é entrar nas redes sociais, escrever um e-mail. Mas hoje, olha, mesmo... Claro, eu ouvi uma frase, eu li uma frase, não lembro se foi antes de ontem, que disse assim, ó, você já se deu conta que você é a última geração que não teve acesso à área digital? Porque, na verdade, a minha geração não se criou diante de um computador. Nós nos criamos na rua, jogando futebol, andando de bicicleta, subindo em árvore. Essa foi a nossa infância, né? Então, a próxima geração agora, os que estão aí fazendo 20, 30 anos, eles já acordaram na frente de um computador, né? Então, a acessibilidade é muito maior. Essa capacidade, né, interpretativa deles é muito maior. Hoje você pega um bebê e ele já começa a mexer no celular, como se ele soubesse, né? Então, hoje nós estamos vivendo uma outra geração. E essa geração que não teve a sua infância diante do computador, eu particularmente, eu acho essa geração mais forte. A que não teve o acesso à tecnologia. Porque os que não tiveram acesso à tecnologia, eles tiveram que se empenhar muito mais, né? Eles tiveram que procurar virar noites, às vezes dentro de bibliotecas. Hoje você vai falar o que é uma biblioteca para um aluno. Muitos não vão conhecer que é uma biblioteca com livros, estantes, né? Eu passei grande parte da minha infância do ensino fundamental dentro de uma biblioteca. Eu gostava muito, né? Então, a minha professora que ficava lá na biblioteca, todo dia de manhã eu ia lá para algumas horas para ler um livro, fazer um trabalho e daí de tarde eu ainda estudar. Eu gostava disso, eu tinha esse desejo. Sim. Hoje em dia as crianças já nascem com um telefone na mão. É uma geração um pouquinho diferente. A gente brinca, né? A geração tutorial. Né? Tudo, vamos fazer um tutorial, vamos fazer um vídeo para essa geração, para eles saberem como fazem. Eles não vão lá, como se pega um copo. Ele vai lá no YouTube, lá como é que se pega um copo e vai fazer. De uma forma, né, bem diferente. Mas é uma geração que não está acostumada a fazer, a ir atrás. Né? Diferente, eu posso me encaixar também nessa, né? Porque eu também tive uma parte, né, ali da minha infância, era muito rua, não tinha TV. Eu tinha que ir numa biblioteca, às vezes no centro. Era essa parte, não tinha a tecnologia tudo embutido ali dentro, né? Não era tão fácil esse acesso, né? Tinha que esperar meia-noite para poder entrar numa internet. E às vezes um final de semana para poder ter esse acesso que era limitado. Não tinha o conteúdo que hoje a gente tem. Sim. E o adolescente também, ele alguém escreveu uma reportagem sobre isso. Ele não vai olhar, é verdade ou não é? Sim. Né? Então, até que ponto a geração de hoje consegue distinguir, olhar uma reportagem, olhar algum conteúdo na internet e dizer, isso é verdade ou não, eu vou pesquisar, eu vou olhar em mais de algum lugar, né? Ser seletivo naquilo que está lendo, não ter aquilo como verdade. Exatamente. Isso, né? Não existe, né? Ter esse cuidado, né? Às vezes eu olho uma reportagem, alguma coisa até no próprio Facebook, eu olho, deixa eu olhar lá na internet, olhar mais de uma referência para ver se isso realmente é verdade. Porque a internet está repleta de informações para chamar a atenção das pessoas, pelos cliques, né? Chamar o clique das pessoas, ou até acessar, criar um vírus dentro de algum telefone. Então, a internet está repleta disso, né? E isso é bem difícil de conseguir combater com os jovens de hoje em dia, né? Até que ponto eles vão dizer, não, isso aqui é verdade ou isso aqui não é. Eles vão conseguir distinguir tudo que eles conseguem olhar na palma da mão deles no telefone e dizer assim, não, isso aqui eu acho que não é verdade, eu vou pesquisar mais. É só olhar, alguém me mandou, é que nem a avó, né, que não tem tantas vezes conhecimento, olha, mas alguém me mandou essa notícia aqui, né, alguém morreu, mas a pessoa não morreu, tá viva ainda, né? Sim. Então, às vezes, o adolescente, ele é quase isso, não olha, e com esse cuidado e olhares atentos já sai
espalhando toda aquela informação que às vezes não é verdade. Agora eu queria te fazer, vamos falar em números, né? Eu acho que é importante, a nossa audiência está nos ouvindo, se é jovem ou se está aí na faixa etária dos 30 anos, que também é jovem, né? Mas que eu digo assim, já é um pouquinho passadinho. Mas as pessoas que ainda estão nessa fase de buscar conhecimento, ou então assim, é meio que indefinido, sabe? Embora que, pelo que eu vejo, assim, a gente trabalha com os adolescentes aqui, e em geral eles estão indo para essa área de tecnologia, eles têm interesse de aprender um pouco mais quando se tornarem mais adultos, mas isso a gente vai ter essa leva de gente, tipo assim, daqui a 5 anos, 4, 5 anos, que a gente vai ter essa leva de gente que realmente hoje quer profissionalizar o negócio, né? Mas assim, a gente tem gente de todas as idades nos assistindo, né? Então eu queria que tu dissesse assim, ó, mais ou menos, né, quanto que um profissional nessa área tecnológica ganha quando ele está iniciando, né? Ele fez os cursos dele lá e vai entrar no mercado de trabalho. Mais ou menos quanto que ele ganha. Até para estimular ali nossa audiência, né? E quanto que um sênior ganha. Porque o sênior ele já tem, né, uma estrada dentro da área tecnológica. Então, para ele poder saber também, ele pode começar com um valor, mas ele pode chegar a esse valor. E qual seria... se é que se pode mensurar um valor muito alto para essa área. Para um júnior, né, ele vai começar aprendendo, né, então vai variar muito. Eu vou basear um pouquinho dentro da parte de SAP, que é um pouco da parte que eu vivo, né. Ele pode começar, vamos supor, dentro de uns 3.000, né, um júnior, já tendo alguma noção, tendo alguma academia, né, já tendo algum investimento. Pode chegar ali aos seus 10, 15 mil e um pouco mais, dependendo da especialização que ele for ter, né? Quanto mais, porque por mais que, vamos dizer, dentro da parte de RH, né? Que hoje a gente tem dentro da parte de SAP. Quanto mais informações, quanto mais sênior, não questão de tempo, mas de conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais novidades, mais atualizado ele tiver, mais vai ser o salário dele, porque ele vai ser um profissional raro, né? Não é um profissional que todo mundo vai querer ter. Muitas vezes ele não vai trabalhar de carteira assinada, né? Hoje em dia... ele é um prestador. Isso, hoje em dia, isso dentro da arte de tecnologia, pós-pandemia, abriu muito esse leque, né? De que não são profissionais de carteira assinada. São todos prestadores de serviços para algumas empresas. Tem funcionários, pessoas que às vezes trabalham dentro de um projeto por 3 meses, depois estão dentro de outro e ainda assim conseguem ganhar um grande salário. Né? Em geral, o sênior, vou falar agora do sênior, ele é necessário que ele seja presencial ou não mais isso? Hoje, com a questão do híbrido, tendo muitas empresas longe, não necessariamente, né? Eu, hoje em dia, trabalho, vamos dizer, totalmente remoto do meu cliente, né? Eu vou equivalente mais ou menos uma vez por semana para minha empresa, onde está o meu chefe, que a gente fica dentro de um espaço de um cowork, lá em Porto Alegre, né? Então, tem muito disso. Eu vou atender, às vezes, um cliente de São Paulo, Belo Horizonte. Então, eu não preciso ir até lá. Sim. A facilidade, né? Eu já tive que, às vezes, no passado, atender um cliente que ficava em Curitiba, que tive que me deslocar uma semana para lá, para fazer. E eu não consegui resolver o problema inteiro dele. Que eu só consegui resolver quando eu voltei para cá. Sim, não, eu ia te dizer porque isso também deu aquela baixa, né? Porque às vezes tu é um profissional, um executivo de qualquer área, que mora aqui em Porto Alegre e você tem que se deslocar até São Paulo para uma reunião. Hoje isso só se for uma reunião assim de milhões, e às vezes nem de milhões a pessoa se desloca. É tudo via online, né? É tudo mais fácil, né? Então, tanto a empresa onde eu trabalho tem muitas pessoas de São Paulo, de longe, né? Então, às vezes tem alguns dos meus colegas que eu nem conheço, né? Não de presencial, porque realmente tem essa questão de, ele vai atender um cliente, ele vai atender algumas horas, em alguma necessidade, né? Então, esse é o funcional,
a pessoa que ela vai trabalhar em vários clientes, né? Às vezes ela vai ter algum lugar que ela tá mais fixo, mas ela vai ter vários outros projetos que ela vai gerenciando, né? Porque ela tem um conhecimento mais além, então às vezes até a própria empresa não consegue pagar full aquele funcional. Porque ele é alguém que, ele vai te ser útil, vamos dizer, dentro daqueles 3 meses daquele projeto, e depois não tem como ficar bancando um cara de 15 mil, porque o projeto já foi. Não vamos dizer, não preciso mais dele, né? Para aquele serviço full time o tempo todo. Então, até para a empresa não é viável manter um funcional desse nível. Então, por isso tu vai contratar ele por um período de um tempo, depois ele vai estar em outro projeto, e isso é normal, né? Daí é a questão da gerenciamento da própria pessoa, de saber o tempo financeiro, né? Não, eu ganhei agora 15 mil, vou gastar tudo como se não houvesse amanhã, né? Sim. Então, saber essa parte de gerenciamento também é bem importante. Eu acho que o sonho de todos os adolescentes que eu conheço hoje é trabalhar em casa sem levantar qualquer coisa que seja pesado, né? Que fique ali na frente. E é uma possibilidade aí. Eu conheço pessoas também, Aline, que moram nos Estados Unidos e que gerenciam, por exemplo, toda a América Latina. Sim. Tudo via online, né? Tem amigos que hoje ganham salários astronômicos fazendo esse tipo de trabalho, não só entre estados, mas também entre nações, né? Sim, inclusive, né, um dos clientes que eu já atendi também, eu tinha que atender ele nas três línguas, né? No português, inglês e espanhol, né? A gente arranhava ali, mandava uns e-mails ali, mas dentro da parte do suporte a gente tinha que atender, né? Só que eu era CLT na época, então eu atendia em todos os idiomas, né? Precisava, a empresa era multinacional, precisava de alguém, não tinha como ter uma empresa atendendo em cada língua, então, para otimizar melhor, a gente atendia todos os idiomas, atendia todo mundo, e tava tudo certo, né? É tu saber se preparar para os momentos certos. Eu ia dizer, então não adianta só saber tecnologia, tem que saber falar línguas também. Idiomas também, né? O inglês hoje em dia vem crescendo muito, Portugal também, né? As pessoas, tem até um grupo da minha faculdade que o pessoal vem falando hoje em dia muito em Portugal. Como ir para Portugal, ganha bem em Portugal, vale a pena ir para Portugal, ou atender daqui e prestar algum serviço, né? As pessoas vêm migrando muito sobre o euro também, né? Então, ter essas jogadas. Vai ter algum momento que os Estados Unidos vai ser, né? A tendência vai ser o momento, outra hora outro país, né? Então, você está sempre atento aonde melhor vai atender, onde está necessitado. É, né? O mercado volátil. Isso, exatamente. Então tá, gente, olha aí, chegamos ao fim do nosso programa, foi muito produtivo, muito legal. Se você gosta da área de tecnologia, tá aí a dica. E nós vamos encerrar o programa então com a Aline dando incentivo para quem quer estudar. Fala aí, Aline, para quem tá ainda na dúvida sobre isso. Com certeza, né? É um mercado que hoje em dia tá em muito falta. Então, né, conheça um pouquinho mais, pesquise mais informações, né? Os técnicos hoje em dia, eles são uma ótima formação para você que quer descobrir o que você quer de carreira, às vezes até uma transição, cursos online, hoje tem muitos gratuitos para você descobrir, né, o que você quer da carreira, para a vida também, né? Então, não perca uma oportunidade nessa, né? E não tem idade, né? Você pode ter 15 anos e começar a programar, ou você ter 30 e começar 30, 40 e descobrir essa área também, que é maravilhosa. Ah, que legal. Então aí, gente, curte, né? Curte, dá um like aí pra gente, se inscreve no nosso canal e vamos que vamos, né? Vamos povoar nessas empresas de pessoas tecnológicas. Até a próxima. Tchau.